Existem diversas formas de respirar. Existem diversas formas de ressonância. Tanto que eu sempre brinco, se vocês forem 10 professores diferentes, vocês vão escutar 10 tipos de respirações diferentes. Se vocês forem em 10 fonoaudiólogos diferentes, vocês vão escutar 10 blá 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 diferentes. Carol, então por que o seu que tá certo? Não tô falando que o meu que tá certo. Tô dizendo que eu estudei muito, que faz 22 anos que eu venho ajudando pessoas que sonham em cantar a dominar técnicas que cantores profissionais utilizam para ter uma voz de impacto. Eu conheço o caminho, porque eu estudei fisiologia, anatomia, porque eu estudei muito a questão emocional para os desbloqueios emocionais, então eu te digo que eu conheço o caminho, eu posso te ajudar. Mas você vai escutar diversas coisas. Então, se você está adaptado, está curtindo, está vendo que o meu conteúdo dá resultado, esse é o caminho, tá? Então, cantores que já são profissionais, eles precisam melhorar sim os seus ajustes de respiração, melhorar seus ajustes de ressonância para fazer tudo isso de uma forma rápida, fácil, sem dor, sem cansaço, com muito conforto e cada vez mais qualidade, com cada vez mais impacto vocal. Estão entendendo? Então, esse conteúdo, ele beneficia tudo isso. E é uma coisa que eu sempre falo para vocês, que vocês podem cantar o que vocês quiserem, que não importa. Mas a gente vai ter diferenças nos estilos. Aí a pergunta que eu recebi foi a seguinte, então já vou aproveitar para falar para vocês aqui. Carol, ok, então você tá falando para mim que a gente pode cantar tudo, não é isso? Pode cantar o que vocês quiserem, com potência, sem potência, agudo, grave, posso cantar gospel, lírico, rock, o que eu quiser. Eu tenho que saber o ajuste que eu tenho que utilizar. Ok, então, tá, primeiro, se eu posso cantar tudo, como que o teu conteúdo se adapta a todos os estilos? Eu nunca falei para vocês de estilos aqui, falei? Pois é, mas qual que é o detalhe muito importante? Quando vocês aprendem o ajuste, vocês adaptam ao estilo de vocês. Eu não estou falando aquela grande lorota que um monte de professor de canto que não vai estudar fala, ou fonoaudiólogos também. Não, a base é o canto lírico. Então o cara fica te ensinando a cantar canto lírico e você vai lá pro barzinho cantar música sertaneja, cantar MPB, ou você vai lá para sua igreja e vai cantar gospel. Você aprendeu a cantar lírico, o teu ajuste vocal é do lírico, vai dar ruim, com certeza, tá? Então eu não tô falando isso, eu ensino cada ajuste. Todo tipo de canto tem um ajuste específico. Hoje nós vamos falar sobre a importância do aquecimento vocal para um cantor ter uma voz de impacto. Por que é importante? Vocês já fizeram a experiência de cantar sem aquecer e de cantar aquecidos para ver a diferença? Tem gente que não vê diferença. Então nós vamos falar sobre essas pessoas que não vê diferença também. Será que a gente aquece corretamente? Qual o tempo para aquecer a voz? Então, o aquecimento vocal, para que ele serve? Afinal, o aquecimento vocal, o próprio nome diz, ele serve para aquecer. Aquecer o quê? Aquecer para quê? E aquecer como? É isso que nós vamos falar hoje. Aquecer em temperatura. De aquecer mesmo. De aquecer para ficar quentinho, tá? Como assim, Carol? Como assim? Vou explicar. A musculatura, ela tem que estar quente em temperatura. Ela tem que estar gostosinha para preparar o teu corpo para ação. Isso também no teu corpo todo, não só na parte cabeça e pescoço, pensando em cantar. Então, quando você vai fazer uma corrida, geralmente você dá uma alongada antes, uma chacoalhadinha, você corre um pouquinho ali no lugar, alguma coisa você faz de acordo com o teu professor, né, o que ele está te acompanhando, ou se você nunca fez, faça a experiência de dar uma alongada, uma mexidinha no corpo antes de começar o exercício. Por que isso dá diferença na sua vida? Justamente porque você prepara a musculatura para isso, ok? Nas pregas vocais, a mesma coisa. Só que as pregas vocais, a gente não está pensando em aquecer simplesmente temperatura da musculatura. Então, eu preciso aquecer em temperatura o meu tubo, tá? A voz, a propagação da voz, ela se faz através de tubos.
Igual aqueles órgãos antigos, se você visitar uma igreja bem antiga, principalmente as igrejas católicas antigas, tinham órgãos de tubo, aqueles tubos, às vezes em paredes imensas e tem um tecladinho lá no meio, tem tubo na parede inteira. Aquilo tudo é um instrumento musical, são os órgãos. Então, você imagina, nossa Constituição também é um tubo. Nós temos o tubo aqui da laringe que vem até a boca, a gente chama de trato vocal. Esse tubo justamente precisa ser aquecido em temperatura, tá? Então, essa temperatura ela tem que estar adequada para que você consiga cantar bem. Então, o que tem que ter no aquecimento? Um aquecimento, ele tem que ter alongamento, porque eu preciso alongar. E o que é um alongamento? O alongamento nas pregas vocais, ele se dá de duas formas: em abertura e em comprimento, tá? Então, eu alongo abrindo a garganta, abrindo na respiração mais ampla, por exemplo, no bocejo, eu alongo, espreguiço as bichinhas. Então, quando eu respiro, as pregas vocais abrem, quando eu falo canto, elas fecham. Quando eu bocejo, a maior abertura possível das pregas vocais, como se elas fizessem um grandecar da bailarina, como se elas abrissem o espaccato. Então, o alongamento ele tem que acontecer nas pregas vocais nessa posição de abrir mesmo as pregas vocais e também em esticar as pregas vocais, porque aí eu alongo em comprimento. Como que eu alongo em comprimento? Nas alturas. Então, eu tenho que ir para o agudo, eu tenho que ir para o grave. Então, a primeira coisa que tem que ter no aquecimento são exercícios de alongamento. Então, no aquecimento tem que ter exercícios que alongam as pregas vocais, tanto no comprimento, também na abertura. Outro ponto que eu tenho que ter no aquecimento, a questão de aquecer propriamente dita, em temperatura, deixar aquilo mais gostosinho, preparado em temperatura para que esse esticar não machuque. Eu preciso também ter o relaxamento de algumas áreas que estiverem tensas, tá? Então, pelo menos esses 3 detalhes tem que ter no aquecimento: relaxar as tensões, alongar em abertura e em comprimento, trabalhar a elasticidade e também aquecer em temperatura, ok? Então, o que o aquecimento não é? O aquecimento vocal não é aula de canto. Isso é bem importante a gente pensar. Carol, todo mundo sabe. Lógico, né? É lógico? Será que é lógico? Olha só, tem gente que vai aquecer a voz e fica meia hora aquecendo a voz. Tem gente que vai aquecer a voz e tem que cantar 2, 3 músicas no meio e aquecer de novo, e de novo, e de novo. Aquecimento vocal é rápido, é uns 10 minutinhos. 10 minutinhos eu vou estar pronto para cantar, Carol. Sim, porque a função do aquecimento é alongar, aquecer em temperatura e relaxar as partes que estão tensas. Acionar a musculatura. Ele tem que acionar essa musculatura para preparar para a ação. Só que eu vou acionar, eu vou ativar, dizer para ela assim, acorda aí, bora trabalhar. E não ensinar essa musculatura a trabalhar. Eu não vou ganhar tônus em algumas horas ali. Eu não vou, em alguns minutos. Eu não vou conseguir ganhar resistência vocal nesses 10 minutos. Eu não vou melhorar a minha tessitura, ganhar agudos e graves no aquecimento. O aquecimento não é para isso, tá? Então, eu tenho que ter uma rotina de canto dentro lá das minhas atividades diárias. Eu preciso de uma rotina para todo esse resto. Eu preciso de uma rotina. Se eu quero trabalhar a minha potência, eu tenho que ter uma rotina de potência, uma rotina de resistência. Eu tenho que trabalhar exercícios que fazem isso. Por isso que nesse método que eu criei de voz profissional, eu tenho um tripé extremamente importante: fisiologia vocal, a técnica vocal e o desbloqueio emocional. Com esse tripé, eu consigo atender todas as demandas que eu preciso ter. Então, se eu não entendo a minha fisiologia vocal, eu não sei o que cada músculo faz, se eu não sei o que cada coisa, o lugar de cada coisa, se eu não sei a origem e inserção, para que serve cada exercício,
a quantidade de exercícios corretamente que eu tenho que fazer para acionar aqueles músculos. Se eu não entendo isso, não adianta nada vocês ficarem fazendo. Não adianta vocês assistirem o filme da Xuxa lá, que fica fazendo se fuxipá, que vocês não vão cantar melhor, tá? Não adianta. Quero saber por quê, para que serve esse exercício? O que serve esse exercício? Tá, aí o cara me fala para que serve esse exercício, daí eu falo, o que esse exercício faz nas tuas pregas vocais? Ninguém sabe. Ah, porque ele aciona não sei o que lá do diafragma. E não sabe que no momento que tá fazendo esse exercício, ele tá arqueando as pregas vocais. Tá dando um comando totalmente inadequado para as pregas vocais. Meu mundo caiu. A Carol falou que se fuxipar não é bom pra voz. Não é bom porcaria nenhuma. E aí? Vai estudar fisiologia. Vai entender que você tá fazendo um exercício que é bom para um trem, que é ruim para o outro. Aí adianta? Não, adianta nada. Então, a questão é, o povo dá um monte de exercício bonito, fofuchinho, que acaba todo mundo usando, e aí todo mundo passa pro vizinho aquele exercício e pro outro vizinho, ninguém foi ver lá na fisiologia, porque ok, ele faz uma coisa legal embaixo e ele faz outra coisa em cima. Vou dar um exemplo bem claro. Lá nos livros da fonoaudiologia tem a listinha de exercícios para o nódulo e a listinha de exercícios para fenda. A pessoa que tem nódulos de pregas vocais, ela tem fenda, tá? Ela vai ter, a não ser que seja um nódulo muito iniciante, só um ponto de contato que ainda não tá tão importante, tão evidente que abra essa fenda. Como assim, ó? As pregas vocais, elas se fecham, tá? Na verdade, assim, né? Porque elas são juntinhas na comissura anterior. Se faz um calo aqui, o nódulo é um calo de sapato. É igual a gente adquire de machucar lá, de andar com um sapato apertado ou largo demais, enfim. Então, vamos supor que abriu, fez um calo, ficou grande aqui. Vou pegar até um negócio aqui para ficar mais... Ó, gente, já é reciclado, tá, gente? Não diga comigo, os ativistas aí. Fez uma bolinha lá. Ó o que tá acontecendo aqui, ó. Na hora que ela vai vibrar, esse negócio aqui não deixa as pregas vocais fecharem, tá? Não deixa fecharem. Então, totalmente. Então, fica passando o ar. Isso que acontece o calo. Então, quem tem calo tem nódulo e tem fenda. Aí, algumas pessoas, alguns fonoaudiólogos vão lá no livro e olha a listinha. Exercícios para nódulos e exercícios para fenda. Ué, meu paciente tem nódulo, tem fenda, ele precisa dos dois exercícios, certo? Então, veja bem, o que acontece? Daí o povo me chama de bruxa da voz e vem aqui no meu consultório e fala assim, Carol, eu faço fono há 3, 4 anos. Ok, fonos, calma, não me crucifiquem. Eu entendo que às vezes o cara não fez um exercício nos 3 anos. Tá tudo bem. Sei sim que muitas vezes não fez nada do que a gente mandou. Então, salvo essas situações em que o paciente não se engaja e não fez nada em casa, põe tudo a culpa na fono, algumas vezes o jeito de trabalhar realmente não tá legal. Por quê? Mas, Carol, tá no livro da fodástica dinossauro da fonoaudiologia. Tá. Só que ninguém te ensina como fazer. E aí, a fonoaudióloga pega e coloca exercício de nódulo e de fenda pro cara fazer. Só que o exercício que fecha a fenda aumenta o nódulo. De novo, meu mundo caiu. Sim, vai cair sempre. Porque um é de força, o outro é para vibrar, para chacoalhar, para soltar. Um é uma ação contrária ao outro. Uma patologia precisa de uma coisa, a outra de outra. Então, como que eu tiro o nódulo tão rápido? Já cheguei a tirar em 6 sessões, 6 dias, 6 aulinhas de 50 minutos. Gente, como? Não é bruxaria. Porque eu entendo a fisiologia do trem, fisiologia vocal, fisiologia do exercício, e eu vou fazer com inteligência o que cada uma
precisa numa ordem específica terapêutica. Então, o que eu estou dizendo? Não adianta nada, vocês podem estar fazendo uma lista de exercícios linda, maravilhosa, uma lista de exercícios certa, que todos os exercícios estão certos, mas um exercício atrapalha o outro. Uma coisa não está adequada à outra, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Muitas vezes a gente está fazendo um monte de coisa e que não leva a lugar nenhum. Eu fico 1 hora treinando e treino tudo errado. Saio fadigado, cansado, um exercício que era para estar me dando tônus, está me dando cansaço, está me dando fadiga, certo? Ok. Então, exercícios de aquecimento não são aula de canto. William, cada caso é um caso, mas quando eu trabalho com grandes demandas, eu preciso pensar em coisas que vão ser mais próximas do que todo mundo pode fazer. E eu tenho por obrigação avisar aqueles exercícios que não são para todos, não existe um exercício universal. Vocês vão ver lá no meu e-book que lá tem a lista de aquecimento que eu considero como ideal e tem lá a descrição de quais as situações que não devem fazer aqueles exercícios. Então, para quem tem aquelas condições vocais, o exercício aí eu indico um que substitui, tá? Então, a gente tem que apresentar isso quando a gente trabalha em grandes demandas ou trabalha online. E o que muita gente fala, então, para não aquecer a voz? Muita gente fala, não vejo diferença, ou não me sinto aquecido, eu preciso aquecer por mais de meia hora para me sentir aquecido. Na verdade, a pessoa acostumou a sensação do hiperaquecido, que é quando eu já aqueci e eu já extrapolei o meu aquecimento vocal, tá? Muita gente faz isso. Então, aquece e tá num grau hiperaquecido. Aí ela se sente aquecida, tá? Então, a gente tem que trabalhar a consciência corporal. Como assim? Eu preciso trabalhar como eu recebo e percebo a minha voz e a minha voz em relação ao meu corpo. Muitas pessoas, elas não têm sensibilidade de entender como está o corpo. Tem refluxo, não percebe que tem refluxo, tem alguma coisa incomodando, tô com uma dor na barriga, mas em qual lugar da barriga? Por aqui. A pessoa não sabe identificar exatamente o lugar que está com dor ou que está sentindo, tá? Então, isso é bem importante vocês trabalharem para serem cantores com uma voz de impacto. Qual o tom devo aquecer? Você tem que passar pela tua tessitura vocal. Você não precisa ir lá na China demais e lá embaixo demais. Mas você tem que trabalhar alongamentos dessas pregas vocais para preparar essa voz para o trabalho. Então, você não necessariamente precisa passar por todas as notas da sua escala, da sua tessitura vocal, mas fazendo exercícios, por exemplo, de glissando, esticando, alongando, indo para o agudo e para o grave, já vai preparar a tua voz. Porque parte do princípio que você vem trabalhando essa voz diariamente, ou pelo menos algumas vezes por semana, tá? Então, aí você no aquecimento não precisa passar por toda a escala. Por que eu devo aquecer a minha voz e não, ao invés de aquecer, não beber uma bebida alcoólica? Quando muita gente deixa de aquecer para tomar uma bebida alcoólica como aquecimento vocal. Então a pessoa se sente mais preparada. Por quê? Porque aquece em temperatura. Uma das coisas lá do nosso aquecimento vocal. Lembra que eu falei lá no começo? O aquecimento tem que preparar, aquecer em temperatura, né? Ele tem que alongar em abertura e extensão e ele tem que relaxar os pontos que estão tensos. E além disso tudo, ativar a musculatura que eu vou usar. O aquecimento com a bebida alcoólica, ela só pega um desses 4 itens, que é em temperatura. Então, você não aquece a voz, tá? Você não aquece a voz, você não prepara, só aquece em temperatura, só que hiperaquece. O resultado é que hiperaquecido, você anestesia a tua voz e você acaba se machucando sem perceber. Não percebi que me machuquei. O que vai acontecer? Ou você vai ficar rouco no dia, ou no outro dia vai acordar rouco,
Ou não vai acontecer nada disso, que é bem pior. E aí você, depois de um tempo cantando assim, meses, talvez anos, você passa a ter um problema vocal, porque os danos são cumulativos. O chá preto, chá mate e o tereré, ou o café também, eles fazem uma desidratação pela cafeína, também o energético. Então, dependendo do chá, ele vai ter uma ação negativa aí como desidratação, e aí você tem que compensar hidratando mais. O café, ele não prejudica na voz, mas ele tende a dar refluxo gastroesofágico. Se você tem refluxo, pode ser um tiro no teu pé. Mas assim, evitem consumir antes ou durante o uso da voz, para não ressecar e para que você não tenha um refluxo que vai te atrapalhar. Como então eu aquecer? Primeira coisa, não usar a bebida alcoólica, tá? Não usar a bebida alcoólica, porque ela vai dar um tiro no teu pé e você vai ter um falso aquecimento. Eu gosto de usar a nebulização antes, tá? Então, você pode usar durante? Sim, mas você desperdiça muito, né? Você tá, por exemplo, fazendo brrr, você tá inalando, puxou o ar aqui no inalador, você brrr, e fica um tempão, você tá desperdiçando a inalação aqui, né? Então, eu gosto de pedir para a pessoa inalar antes, vai inalando para o lugar, você não precisa inalar e já aquecer, você pode inalar um pouquinho antes, uma meia hora antes, uma hora antes, tá indo pro caminho do evento ou da igreja, ou enfim, do que você vai usar a sua voz, você já pendura o negócio aqui, tem até umas cordinhas, vai lá, tá dirigindo se você precisa, ou no ônibus, porque eu não ligo, não tá nem aí, se for para aquecer voz ou para inalar, eu faço em qualquer lugar, tá? Então, usa teu inalador, depois você faz o aquecimento vocal. Acabou o aquecimento vocal, você vai fazer a inalação com soro fisiológico de novo, tá? Vai desaquecer, inalar com soro fisiológico. Então, eu preciso de uma rotina, e essa rotina eu já comecei a passar para vocês aqui. Inala, faz o aquecimento, inala de novo, desaquece, fica em silêncio pelo menos 15 minutinhos. No outro dia, daí vai ter a técnica do vapor. Vocês vão correr lá no link da bio e vão baixar o meu e-book, porque eu vou trabalhar com vocês passo a passo agora do que tá lá no e-book na parte de aquecimento vocal. Deve ser feito sempre antes do uso da voz, nessa sequência, com ou sem inalação. Eu prefiro fazer a inalação antes, mas se não der tempo, você faz a inalação. Primeiro, então, eu coloco aqui bocejar amplamente e lentamente 3 repetições. O que eu estou fazendo no bocejo? Eu estou abrindo a minha garganta. Então, no bocejo, a gente vai puxar, 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 alongando essas pregas vocais em abertura, tá? Não é aquele bocejo da fono que faz... Eu tenho que puxar o ar, eu tenho que inspirar profundamente e erguendo o palato mole. Eu tenho que puxar, não adianta a pessoa só fazer puxa, façam comigo. Ok? Tá? Então, puxa e boceja. Bocejou amplamente pelo menos 3 vezes. Aí vocês vão vibrar lábios com som na mesma nota 10 vezes, só que a intensidade é fraca, tá bom? Então, não é eu vou soprar. Que nota? Qualquer nota próxima à tua fala. Então eu falo aqui embaixo, eu vou fazer onde eu tava, um pouquinho mais para cima. 10 vezes na mesma nota até acabar o ar. Não é forte. Por que não é forte? Carol, eu canto sertanejo. Você vai querer que eu canto suave? Não. Mas você não está cantando aqui. Você está aquecendo. Você está acionando a musculatura, preparando a tua voz para o seu trabalho. Ok? Então, você vai fazer bem suavemente. Outro detalhe. Carol, não consigo vibrar lábio. Pode ser língua? Não, não pode ser língua. Não gosto de vibração de língua. Porque tem gente que faz vibração de língua assim, ó. Eu vou fazer aqui, depois eu faço aí. Ó. E faz com a língua torta, ó. Fica gorda de um lado e fina do outro. E tem gente que faz com tensão, ergue, tá?
Quem não consegue fazer vibração de lábio, vai aprender a fazer agora. Só quem não pode fazer vibração de lábio é quem tem sulco de pregas vocais e quem tem pólipos de pregas vocais. E aí não vai fazer, tá? Aí quem tem pólipos ou sulco vai fazer o exercício de boca que usa, tá bom? No lugar, ok? Então, mais bem suave. Quem não pode fazer, só quem tem sulco ou pólipo, certo? Posso fazer esses exercícios da listinha do e-book, do aquecimento todos os dias? Perfeito. Que aí você vai usá-los como uma forma de ganhar vários benefícios para a sua voz. Mas não adianta você fazer o exercício de manhã se você vai cantar à noite, tá? O aquecimento ele tem que ser o mais próximo possível do uso da tua voz, tá bom? Ok, então tem dois tipos de pessoas que não conseguem vibrar lábios. Ou aquela pessoa que tem lábio curto, assim. Gente, você dá um print ótimo. Printa lá. Printa e marca a nossa hashtag Meu Mundo Caiu, tá? Então, não, o sulco não é fenda vocal. Sulco é como se fosse, na mesma prega vocal, como se fosse uma prega vocal partida. Fenda é simplesmente quando as pregas não se tocam totalmente por conta de alguma coisa ali que tá errada, ou um nódulo, ou um cisto, ou um pólipo, ou tensão. Então, quem tem o lábio assim, desse jeito, como que eu vou fazer para vibrar os lábios? Eu vou pegar o lábio e vou trazer ele, ó. Se eu posso fazer massagem, e aí eu vou pegar nos gordinhos aqui, ó. Entenderam? Eu cuspi nas telas tudo aqui, foi uma coisa linda, tá? Não é aqui e não é esticando a boca, não é pra fazer isso. Gente, pode printar essas coisas horrorosas, pode printar, printa, posta no Store, me marca e coloca a hashtag Meu Mundo Caiu, que é a nossa hashtag de hoje. Não tem problema, quanto mais careta, adoro vir ao mundo para causar. Se não for para causar, eu nem saio de casa. Vamos lá. Outra forma também de fazer, quem tem, outra pessoa que tem alguma dificuldade para fazer isso, é quem tem isso solto, tá? Então, a pessoa vai fazer e faz. Não pega no tranco. Não pega no tranco porque tá flácido. Então, vocês vão colocar um dedo aqui, não é para esticar, é só para colocar aqui, tá? Ou os dois dedos até. Porque aí você segura isso aqui, ó. E... ok? Beleza? Lembrando que é suave. Vibração de lábios ou língua nunca fazer ao acordar. Porque você passa a noite toda deitado. Então, as pregas vocais, elas ficam numa determinada posição. O corpo todo fica meio inchado, ela fica solta, às vezes você teve refluxo, você acorda com as pregas vocais mais inchadas e com a tendência de cantar e falar mais grave, tá? Então tem que esperar para vibrar lábios ou língua pelo menos meia hora, 40 minutos. Ah, acordei assustado no pulo já, tento pôr a roupa, sair correndo, já ia cantar em 5 minutos. Tinha que estar ali lá na igreja, no culto, ou enfim, onde você vai cantar. Aí você vai fazendo, se não dá para esperar para fazer o exercício de 30, 40 minutos depois, aí você não vai fazer o brrr, você vai fazer M de Maria, sempre bem suave, ok? Então, se for fazer aí, respondendo a pessoa que perguntou nos horários, se você for fazer pela manhã, não faça logo que você acorda. E é importante ter comido antes de fazer o exercício, você precisa consumir de preferência um carboidrato. Então, fazer exercício vocal com a barriga vazia é péssimo, porque você vai acabar consumindo uma energia ali que você não tem, e o carboidrato ele dá uma energia rápida para você, tá? Vira açúcar. Então, é bem importante que vocês consumam um carboidrato antes de cantar ou antes de se exercitar.
Tá? Vamos lá. Seguindo então. Então, sempre que for fazer a vibração de lábios, vocês vão fazer dessas duas formas. Quem tá fazendo dietas, sobre o que eu falei de carboidrato, faça. Você pode, não tô falando para comer um prato de macarrão, nem um lanche, nem uma pizza. Você pode comer uma batata doce, você pode comer uma mandioquinha salsa, tá? Desde que tenha carboidrato. Se você ficar uma semana sem comer, aquelas dietas restritivas que só come carne, você acaba se machucando, você não tem a força que você precisa. Acaba, dá um tiro no teu pé aí, na tua voz, na verdade, dá um tiro na garganta. Então depois vocês vão vibrar lábios com som em glissando ascendente, escorregando pelas notas grave para agudo, intensidade é fraca. Eu tô lendo porque eu tô lendo exatamente como tá no e-book, que é como vocês vão usar depois, tá bom? Para esclarecer exatamente tudo que tá lá. Tá? Então, como que é essa história de glissando? Glissar é escorregar pelas notas. E aí você vai para o agudo, para o grave, como se fossem ondas. Como se fosse fazendo ondas. Nesses glissandos eu vou para o agudo e vou para o grave. Eu vou para o agudo e vou para o grave, escorregando nas notas. Lembrando, não é força. Não, é suave. Carol, mas quando eu vou para o agudo e quando eu vou para o grave, eu perco o ar e aí para. Então, o que que tá colocando? O que que tá faltando? Ar. Separa o que é mais ar do que som. Então, eu vou com menos ar, menos som e vou com mais ar, ok? É bem interessante, bem importante lembrar dessas duas diferenças. É a Roseli, então. Depois emitir som de M bem leve em movimentos semelhantes a mastigatórios. Então, isso aqui, ó, sem tocar os dentes. E aí eu faço o som do M. Posso ir brincando pelas notas. Ó, não é? É. Completamente suave. Quando você perceber que o som está amplificando, você vai fazer mais suave ainda. Todas as quantidades estão anotadas aqui, tá bom? Quantas vezes, quanto tempo. Depois eu vou rodar a língua no vestíbulo bucal, que é entre lábios e dentes. 3 vezes para cada lado e bocejo 2 vezes. Rodei para um lado, vou para o outro. E aí eu vou fazer um bocejo, vou puxar o ar. Lembra de inspirar. Imaginar que o final do céu da boca vai erguendo. Gente, é tão bom bocejar, né? Delícia. Depois eu vou vibrar lábios com som glissando ascendente e descendente, brincando com os olhos. Cometi um erro aqui. No anterior, não tava, eu não li inteiro, estava escrito só ascendente, tá? Quando tiver lá no e-book escrito ascendente, vocês vão fazer do grave para o agudo e vai parar lá em cima. Quando tá brincando com os sons, como eu expliquei, o exercício eu expliquei certo, mas é porque eu não tinha lido corretamente aqui. Porque cada vez eu monto um bloco de exercícios diferentes. Então, um vai ser ascendente, indo lá para cima e para, o outro faz brincando com as notas, com os sons, como eu falei para vocês. Esse que é só ascendente, vocês vão fazer assim, ó. Para no agudo, tá? Não desce. Ok. Depois, emitir som de N com a língua na papila. A língua é aqui, ó. E os lábios encostam, mas você não fecha os dentes, tá? E o som é suave, é bem suave. É um movimento de sim com a cabeça, que vocês vão fazer por 1 minuto com a língua lá em cima, dentes separados, lábios encostados. Depois a gente vai fazer um movimento com a cabeça de não. Não é para fazer não é isso. É para fazer. E a gente pode ir brincando com as notas. 1 minuto sim, 1 minuto não e 1 minuto talvez. E vai brincando com as notas. Sempre
suave. Não é para fazer ok? Bem suave. Emitir depois som de I bem leve, glissando ascendente e descendente para o agudo para o grave. E aí vocês vão tentando cada vez mais agudo por 1 minuto, mais grave. Enfim, e depois que você fizer isso por 1 minuto, você vai fazer com o som de U, com o bico apontando para baixo. É o que eu chamo de U nariz de ET. Eu faço assim. Ó, bico e desce o bico. Não é? Não separa tanto a mandíbula da maxila. Os dentes estão aproximados, mas não estão cerrados. O bico que vai, ó. O bico. Por que o U nariz de ET? Porque vai dar uma pressão maior aqui. Façam o U normal e façam o nariz de ET. Vocês vão ver a diferença. Ele já é um exercício de trato vocal semi-ocluído, então ele já faz uma projeção maior de voz. Se vocês cantam antes dessa listinha de aquecimento e cantam depois, vocês vão ver a diferença. Aí vocês vão repetir a rotação de língua no vestíbulo bucal e os bocejos e, por fim, cantar uma canção com vibração de lábios e em seguida com som de N na papila, tá? Intensidade sempre fraca. Eu sugiro aqui o Parabéns para Você, por exemplo, que é uma canção que vocês podem cantar sempre depois do aquecimento, mas pode ser um trecho da música de vocês também.